Boa noite, gente, tudo bem? Hoje iremos apresentar um trabalho da disciplina de Psicopatologia Geral, composto por Gabriela Brasil, Glaucia Soares, Felipe Faria, Larissa Marcela, eu, Lívia Aureliano e Tainá Moura. Então, nós decidimos escolher esquizofrenia como nosso transtorno. E a esquizofrenia é um transtorno mental grave que muda o modo de como a pessoa pensa, se sente e se comporta socialmente. Ou seja, essa desconstrução psíquica tem sintomas como alucinações, delírios, dificuldades no raciocínio, alterações no comportamento, como indiferença afetiva e isolamento social. Nesse sentido, nós escolhemos trabalhar com um filme chamado Ilha do Medo. Ele é um filme da década de 50, tendo como ideia principal a fuga de uma assassina, onde leva o detetive Ted Daniels e seu parceiro a investigarem o seu desaparecimento. E o agente tem que enfrentar os seus próprios medos. Agora eu vou passar a minha palavra para a Larissa. Olá, meu nome é Larissa e eu vou falar um pouco sobre a sinopse do filme. Bom, o filme ele vai contar a história de um agente federal que vai investigar uma prisão psiquiátrica em uma ilha. E ele foi chamado lá porque uma paciente que matou seus 3 filhos foi desaparecida, então tornava a situação muito perigosa. O manicômio ele abrigava pessoas com transtornos mentais que havia cometido algum crime. Então, lá nesse manicômio, eles descobrem que os médicos eles realizavam experiências radicais com os pacientes, com métodos que eram considerados ilegais e antiéticos. E um desses procedimentos era a lobotomia, que era um procedimento que retirava parte do cérebro do paciente e deixava ele em um estado vegetativo. Ao longo da investigação, o pessoal do hospital acabava dificultando a investigação e fazendo com que o investigador refletisse sobre a própria vida e os próprios traumas. A esquizofrenia, ela é uma doença psiquiátrica que consiste na deterioração das capacidades do indivíduo em diversos aspectos psicológicos. É comum também nessa psicopatologia uma desordem nos comportamentos, na fala e também no pensamento. Para se fazer o diagnóstico dessa psicopatologia, se torna necessário que no período de 1 mês apresente pelo menos 2 critérios diagnósticos. Dentre eles estão alucinação, delírios, um comportamento grosseiramente em desordem ou catatônico, discurso desorganizados e sintomas negativos. É importante também que o psicólogo averigue num total, inclusive, as histórias, do indivíduo em relação à sua família, porque quanto mais perto de um parentesco de alguém que tem a esquizofrenia, maior chance desse indivíduo desenvolver. Mas o ambiente ele também influencia, então determinados contextos influenciam no desenvolvimento da psicopatologia. Os sintomas eles variam de acordo com os estágios, que no caso nós temos o estágio inicial, avançado e o último estágio. Vou ler aqui para vocês. O estágio inicial, ele consiste na perda de energia, humor depressivo, isolamento, negligência consigo mesmo. O avançado, ele consiste na dificuldade afetiva, na fala, na cognição e transtorno do pensamento. O último estágio, ele já entra em estado catatônico. Como eu disse anteriormente, os sintomas eles são divididos entre os sintomas positivos e os sintomas negativos. Os sintomas positivos, ele conta com alucinações e delírios. Se entende por delírio aquele paciente que ele tem uma noção errônea da realidade. Então, ele enxerga de uma forma e não acredita se uma pessoa disser uma outra coisa para ele. É muito comum também, dentro desses delírios, que a pessoa acredite que alguém inseriu algum chip nela, que estão perseguindo ela a todo momento. Isso, inclusive, faz com que o paciente se volte contra a família, porque acredita que a família está contra ele. A alucinação consiste na alteração do senso-percepção. Então, o indivíduo ele sente, ele ouve e ele vê coisas que não existem e confia fielmente que as coisas realmente estão acontecendo. Os sintomas negativos, ele é literalmente a perda das coisas. Então, o indivíduo ele perde a vontade de fazer as coisas. Ele perde o afeto, perde a vontade de autocuidado, perda da capacidade do encadeamento de ideias, desinteresse social e também é mais comum no desenvolvimento da doença, já que os outros é mais comum logo no início. Existem também os subtipos da esquizofrenia, que no caso são 5: paranoide, hebefrênico, catatônico, residual e indiferenciado.
No caso do paranoide, é aquele indivíduo que ele tem um discurso completamente desorganizado e tem a sensação de que algum grupo, uma pessoa está em constante perseguição a ele. O ebrifênico tem a sensação de que algum grupo, uma pessoa está em constante perseguição a ele. O ebrifênico, ele é mais grave, acontece em muitas crises e raramente tem uma grande melhoria desde a primeira crise. O catatônico é uma tendência de estarem imóveis, como se eles estivessem sempre em transe e têm um comportamento de ficar imitando os outros. O residual é uma disfunção social, é uma pequena dificuldade em aprendizagem e é um pouquinho mais tranquilo do que os outros subtipos. Indiferenciado, ele tem um discurso, comportamento desorganizado e tem um afeto inapropriado. Boa noite, meu nome é Felipe e eu vou falar um pouco para vocês sobre o personagem, né, o protagonista do filme. Bom, o protagonista ele é interpretado pelo Leonardo DiCaprio e a principal característica que nós podemos observar nele é a dificuldade de lidar com o luto e com a culpa, né, da morte da esposa e dos seus 3 filhos, né? Pois a esposa era maníaco-depressiva, ela acabou afogando os 3 filhos no lago, que ficava ao lado da casa do casal e da família, né, no caso. E quando o protagonista se deparou com aquela situação, ele tentou salvar os filhos, né? Ele mergulhou no lago, tentou salvar os filhos, só que já era tarde demais e acabou matando a própria esposa em seguida, né? Só que quando ele reparou que ele tinha matado a própria esposa e que seus filhos também não estavam vivos, todos estavam mortos, isso gerou um grande sofrimento, uma grande culpa em cima dele, né? Assim fazendo com que ele fosse para uma penitenciária psiquiátrica. E nessa penitenciária, para lidar com essa culpa, esse sofrimento, ele passou a elaborar uma fantasia. Ele passou a elaborar uma história totalmente fantasiosa, onde ele fugia totalmente da realidade, onde ele fugia da sua realidade, ele passou a incorporar uma outra identidade, né? Ele passou a incorporar uma identidade de um detetive que ia até a instituição para investigar um caso, né, que era o desaparecimento de uma mulher, que era paciente, e nisso, isso serviu de uma forma para que ele não lidasse consigo mesmo, com aquilo que incomoda, né, com aquilo que causa sofrimento, e para que ele não vivesse para o resto da vida carregando aquela culpa, né, de ter matado a própria esposa. Tanto que, né, nessa fantasia a qual ele cria um enredo diferente para justificar que não foi ele que matou a esposa, mas ela morreu advindo de um acidente, né? Ele fala que a esposa estava no apartamento em que eles moravam e o funcionário do prédio acabou incendiando o prédio sem querer e ela vindo a falecer, né? Ele fez toda essa elaboração para realmente fugir da culpa que ele carregava de ter matado a própria esposa, né? Oi pessoal, eu sou a Gabriela Brasil e eu vou falar um pouquinho para vocês da relação do filme com a esquizofrenia. Bom, o protagonista, ele vive por 2 anos em um manicômio, né, um hospital psiquiátrico, e dentro desse hospital psiquiátrico, na verdade, antes ele era delegado, e dentro do hospital ele continua achando que ele ainda é delegado, mas na verdade ele está lá como paciente. Mas nos delírios e alucinações dele, ele vive uma personagem diferente do que ele realmente é. Então ele não assume que ele é violento, ele não assume que ele já matou algumas pessoas, né? Como, por exemplo, a própria esposa. Então ele vive, cria personagens para fugir dessa realidade. Então, por exemplo, tem uma parte onde a esposa mata os filhos deles, né? E daí ele chega e mata a esposa. Ele não consegue assumir ao longo do filme que a esposa matou os próprios filhos. Então ele cria uma personagem que também na cabeça dele é uma pessoa que também está internada lá no hospital psiquiátrico. Ele cria essa personagem
matou os filhos e por isso ela foi levada para o hospital psiquiátrico, sendo que na verdade foi a própria esposa que matou os filhos e os filhos deles. E ele também não consegue aceitar que foi ele que matou a própria esposa. Então ele vai criando situações para encobertar a realidade, que muitas vezes é mais do que ele consegue suportar. Então ele tem delírios bizarros que para ele faz sentido, mas para as outras pessoas não. Ele possui alucinações auditivas, que são alucinações, ele escuta vozes, né? Ele consegue ver pessoas e dialogar com essas pessoas que na verdade já estão mortas ou não existem, mas para ele é muito real. Então, ele passa a não confiar em ninguém, ele começa a criar um lado persecutório de achar que tudo ele está sendo perseguido, que na verdade aquilo que acontece lá dentro, eles usam as pessoas para um experimento, para tirar o cérebro e fazer cirurgias assim bizarras para tentar curar as pessoas, tentar curar os loucos, né, entre aspas. Então ele vai criando nessa questão persecutória umas teorias da conspiração que na realidade não são reais, mas que ele acaba incorporando e entendendo como real. Olá pessoal, boa noite, meu nome é Tainá. Bom, concluindo este trabalho, o grupo analisou que, como já estudado durante as aulas, a esquizofrenia é marcada por surtos em que o mundo real acaba substituído por delírios e alucinações. E foi possível observar isso fielmente no filme, de acordo com toda a história do personagem, né? Achar que ainda continua atuando como delegado, mas na verdade está na clínica psiquiátrica como paciente. Por fim, de acordo com a discussão feita pelo grupo e com as pesquisas sobre os subtipos de esquizofrenia, o grupo conclui que o personagem principal ele se encaixa no subtipo paranoide, no qual existe o sentimento de perseguição, delírios e alucinações que os dão medo de uma pessoa, possui discurso desorganizado e comportamento catatônico.